pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje o episódio é especial em clima de Natal. Romance de interior, muita neve e muito aconchego. O livro escolhido para esse episódio temático de Natal não podia ser outro a não ser Uma Fazenda com Magia do quê? De Natal, da Lauren Gilmore, que é uma autora que foi publicada no Brasil pela Editora Intrínseca. Atualmente ela tem 4 livros dessa série, onde todas as histórias elas se passam no mesmo lugar, numa cidade fictícia chamada Dream Harbor. Então, de volta à cidadezinha de Dream Harbor, comédia romântica, sucesso de vendas, traz opostos que se atraem, clima de inverno e protagonistas sexy. Kira North odeia o clima das festas de fim de ano, o que é um problema considerando que, em busca da própria independência, ela acaba de comprar uma antiga fazenda de árvores de Natal. E por mais que esse seja o último empreendimento que gostaria de reabrir, ela não parece ter muita escolha, visto que sua casa está caindo aos pedaços e as contas não param de chegar. Ou seja, vida real aqui, tá, gente? Quase isso. Já para Bennett Ellis, Dream Harbor é um ótimo destino de férias. O lugar ideal para fugir um pouco da Califórnia e passar algumas semanas com a irmã Jane. E o mais importante, para dar um tempo nos encontros desastrosos que ele vem tendo nos últimos meses. Por isso, quando Ben esbarra sem querer com Kira, ele não tem a menor intenção de se envolver com ela. Mas a fazenda daquela mulher ranzinza, com certeza já viu dias melhores. E ele simplesmente não consegue conter seu instinto de ajudar. Pela sinopse fofinha, não é mesmo? Gente, eu queria primeiro fazer um comentário que foi muito engraçado. Nós decidimos, conversando, que teria a gravação de um episódio específico de um livro de Natal. Nem todo ano eu leio livro temático de Natal. Acho que o Rafa também não, né, Rafa? É difícil. Alguns anos eu lembro que eu li, mas não é todo ano. Não é algo assim, nossa, é tradição ler livro de Natal no Natal. Eu leio em E qualquer são mais época. contos, né? São A gente lê mais os mais contos. contos, mais os filmes. Eu acabo consumindo muito mais os filmes de Natal, na época de Natal. Mas livro nem sempre. Mas aí com a questão do podcast e tudo mais, por que não fazer um episódio de Natal? Bem fofinho, bem no clima. E aí fizemos as pesquisas e tal, e escolhemos esse livro que o Rafa acabou de apresentar para vocês. Quem não viu o livro ainda, pesquisa lá na Amazon só para ver a capa dele. Chama Uma Fazenda com a Magia do Natal. Vocês vão ver que a capa é o quê? Fofinha, tchutchuquinha. Ela tem uma cabaninha de Natal toda decorada. Tem um doguinho branquinho na capa, coisa mais linda. A gente leu a sinopse e pensou, romance fofo de Natal. Legal, vamos nesse aí. O dia que o livro chegou aqui em casa, eu comprei primeiro. Aí eu fui folhear o livro e tal. Aquela livro novo chegou. Aí ele tem uma mensagem no começo do livro. Para qualquer pessoa que já desejou que os filmes de Natal fossem mais picantes, isso aqui deve dar conta do recado. Aí eu, gente, babado, compramos um livro de romance adulto achando que era um livro cozy. Bem natalino, tá, galera? Bem Bem natalino. natalino. Bem Aí eu natalino. mandei Bem pro família. Rafa. Bem família. Aí eu mandei pro Rafa, né, a foto dessa página do livro. Mas a gente comentou, foi. No dia seguinte, ele foi numa livraria presencial em algum shopping. E aí tinha o livro lá, mas aí ele me mandou uma foto do livro. Como é que tava a foto, Rafa, na livraria? Era assim, de fofinho só a capa. E um 18 mais Mais embaixo. 18. Mais 18 destacado em caneta piloto, assim. Mais 18. A gente Ou achou muito seja, engraçado, porque, cara, a parte importante é, as editoras precisam começar a colocar a classificação etária nos livros. com Só um certeza. ponto. Mas a gente achou muito engraçado porque a gente não escolheu o livro com essa expectativa. A ideia era um romancezinho fofinho só. E assim, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre ele. E a gente descobriu coisas muito mais interessantes sobre o livro, tá? Então, não espere que ele seja somente o hot. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas o livro, surpreendentemente, Tem profundidade. ele tem profundidade em algumas coisas que a autora trouxe ali. Achei um ponto legal. E aí, Rafa, pra gente começar, como você leu depois de mim,
Me fala aí quais foram as suas primeiras impressões com o livro. Galera, eu não sou uma pessoa que lê livros de Natal, não tenho esse hábito. Eu comecei a ter esse hábito, não é nem hábito, digamos que assim, eu peguei esse livro de Natal pra ler porque eu e a Dia a gente já tinha visto a capa dele, já tinha gostado, vamos ler esse aqui e tal. Só que eu tinha ganhado um livro de uma amiga minha, que é o quarto livro dessa série. Esse é o terceiro livro, Uma Fazenda com Magia do Natal. E eu ganhei o quarto livro, que é alguma coisa com panquecas. E tem um monte de morangos na capa. A Di vai procurar ali pra gente qual que é o nome do livro. E a gente achou a capa super fofinha. Tem ali a parte do mapa da cidade. Sim, isso é muito legal. Desculpa, te interrompi. Mas assim que você abre o livro, ele tem aquele desenho bem fofinho de mapa de cidadezinha de interior, que é a coisa mais fofa. Sério, muito fofinha o mapinha da cidade, com aquela avenida principal que tem sorveteria, livraria, casa de chá, cafeteria, não sei o que, casa de biscoito. É a coisinha mais fofa. E é bem bonitinho, assim, o traçado do desenho. Sim, Todos os lugares eles são indicados ali como se fosse uma letra cursiva. Então, assim, é bem bonitinho o livro. O livro se chama Morangos, Panquecas e Romance. Foi esse livro que eu ganhei de uma amiga minha. E aí eu falei, Di, ganhei esse livro. Ela falou, nossa, mas esse livro é da série lá que tem o livro de Natal. Então vamos ler o livro de Natal dessa série. E assim, gente, a minha experiência, eu li o livro essa semana. Eu tô praticamente bem no finalzinho do livro, então, mas eu já considero ele como lido, porque eu já faltam, sei lá, 50 páginas para acabar o livro. Mas eu achei uma leitura super fácil de ler. É um livro que você pega assim, você nem percebe o quanto que você já leu. Ele é um livro bem rápido, na verdade, porque a cidade Dream Harbor, ela é um personagem dentro da história também. Não são só as personagens as seres pessoas, humanos né? representados aqui, mas a cidade Dream Harbor, ela também é um personagem porque ela tem personalidade, ela tem toda uma áurea ali, no caso aqui desse livro de Natal. Então, ele é um livro realmente com muito essa pegada de um filme de Natal da Netflix, onde a cidade sempre se mobiliza para fazer alguma ação, alguma coisa, ou do Natal. Tem todas essas ações também, no caso da Kira, que é a nossa protagonista, tem toda aquela questão que uma pessoa não acredita muito no Natal e outra pessoa que gosta muito, acredita muito, e aí eles se convergem para que essa visão do Natal ela mude ali ao longo da história. Assim, eu acho que os americanos gostam muito dessa coisa do milagre de Natal, e esse livro tem muito essa vibe do milagre de Natal. Sim. Tem um mistério na fazenda que toda a cidade acredita que tem uma coisa enterrada lá muito importante na fazenda de árvores de Natal que a Kira é proprietária. Então, ele é um livro que a gente vai ter. Eu estava até comentando isso com a Di um pouco antes da gente começar. Uma coisa que me surpreendeu nesse livro, eu achei que os personagens iam ser super rasos, que eles não teriam. A gente não ia saber muito sobre eles, sobre o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo. E a Laurie, ela traz esses personagens, a Kira e o Bennett, que são os protagonistas, de uma forma muito legal, assim, a gente conhece um pouco sobre o passado do Bennett, a gente conhece um pouco sobre a Kira, por que que eles agem de tal forma em determinados momentos ali da história. Eu acho que esses foram os grandes pontos altos pra mim do livro, assim. Tem a parte hot, mas a Di sabe, quem já me escuta aqui, tem coisas que eu geralmente pulo partes hot, porque eu acho que não acrescenta em nada a história. Eu tenho muito mais interesse nessa parte de como é construída essa relação dos personagens principais ao longo do livro. E ele é um livro que, pra mim, ele é meio slow burn. Ele não é um livro de, tipo, segundo capítulo eles vão se pegando e tal. Demora um pouco pra isso acontecer, a Di vai falar um pouco sobre isso. Mas eu achei, assim, que é um livro que me surpreendeu bem positivamente. Eu tô terminando, eu acredito que ele não vai cair minha nota, pelo menos até então. Não, E também os acho que personagens não. são. É, e os personagens são super cativantes também. Tem um humorzinho ali, algumas pitadas de humor ao longo do livro e tal. Mas, gente, ele é um livro assim, não esperem grandes acontecimentos, tá? Ele é um livro até meio cozy mesmo, nessa pegada, tipo, por conta de toda essa atmosfera que o livro tem, da fazenda da árvore de Natal, da relação que a cidade tem ali com as pessoas, tem o conselho da cidade que resolve as questões ali. Então, eu acho que a experiência desse livro, acredito que dos outros livros da série, eu e a Di não lemos os outros livros ainda, a gente tem uma pretensão de ler todos os outros livros, porque a gente gostou muito da experiência desse aqui. Então, vai com o coração bem aberto, assim, mas com essa noção de que é um livro mais
tranquilinho, não tem grandes acontecimentos, as coisas vão acontecendo naturalmente. Tem coisas que são bem hollywoodianas, mas eu acho que faz parte da experiência. E a gente Sim. tá falando aqui de um livro de Natal, que também tende a ser muito mais fantasioso, essa coisa da magia e tal. E é isso, gente. Gostei muito da experiência e eu queria saber de se você também curtiu tanto esse livro, também se você encontrou tudo aquilo que você esperava, nessa história de Natal. Olha, como boa consumidora de filmes de Natal, eu achei esse livro, inclusive, muito visual. Eu Sim, consegui visualizar a Fazenda das Árvores de Natal, né? Tipo, o Bennett com os cachorrinhos dele. O Bennett tem três cachorros. A descrição dos cachorros e a personalidade e tal. Cara, eu visualizei, assim. Pra mim, o início da leitura já foi muito gostosa, porque ele te traz esse visual da cidade um pouquinho. E ao mesmo tempo ele traz um olhar de alguém externo, porque a Kira acabou de comprar a fazenda das árvores de Natal e ela acabou de chegar em Green Harbor. Então, tipo, ela veio de cidade grande pra lá e ela tem um olhar externo da cidade, um olhar até bem rabugento no começo, né? Que ela, tipo, ai que saco, que esse povo carismático, pessoas que me trazem biscoitos e me recepcionam porque eu cheguei, ai que saco, não quero. pessoas felizes, Pessoas credo. felizes. Então, o livro começa com essa pegada assim da Kira trazendo o olhar dela de fora da cidade, de quem acabou de chegar e tá visualizando tudo aquilo, que conversa muito com os filmes de Natal, gente. Não tem como. Pra mim, assim, foi uma experiência muito gostosa de ler. Eu gosto de romances hot, eu consumo esses conteúdos, a gente já falou isso várias vezes. Uhum. Mas para esse livro específico, eu não tava com essa expectativa. Quando eu vi a mensagem inicial, eu fiquei meio assim. Falei, ai, será que vai ser só um romance de pegação com um pequeno pano de fundo ali de Natal? Mas na verdade não, foi como o Rafa comentou. A escritora, né, a Laurie, realmente ela aprofunda os personagens. Ela traz personalidade, ela traz história, ela traz bagagem, traz contexto do porquê das atitudes em relação ao histórico de cada um. Então isso me surpreendeu bastante, porque não foi um romancezinho rasinho besta. Ele traz aquele aconchego de um livro de Natal. Ele é um slow burn e quando chega lá no grande momento, não é exagerado. Eu acho que tem umas autoras que dão uma exagerada muito grande, assim, no grande momento. Eu fico, gente, mas as pessoas não têm essa disposição toda, não tem esse pique todo. Não é assim, gente, que funciona na vida real. Eu acho que também tem um ponto que é a ficção. Tudo bem, é ficção, a Sim, gente tem total noção disso, que é ficção e tá tudo bem. Mas tem coisas que eu acredito também que elas se passam demais. não Então, é? hoje a gente tem vários estilos de romance, hot e dark romance, romance com monstros e tal. Mas tem algumas coisas que eu também acredito que se passam, mas é assim, tem público para tudo. Sim, No fim das contas, vai ter público para tudo, mas como a gente está falando de um livro que tem uma capa toda fofinha, que tem uma temática exato. toda de Natal e tudo mais, obviamente a gente espera que seja uma história um pouco mais leve, uma coisa assim, vai ter uma pitadinha de pegação ali, alguma coisa, mas ok. Então acho que essa ideia, tanto do disclaimer do começo do livro, né, quanto o recadinho que eu vi lá na livraria, Sim. eu acho que foi meio exagerado. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Tá? Então, assim, sendo bem honesto, acho que foi meio exagerado. Tem a cena de pegação? Tem, mas assim, como a gente falou, né? Nada uou também. Acho que é tudo dentro ali da normalidade do que se espera, né, de um livro nessa pegada. Sim, e é interessante que ele não é um livro muito longo, ele tem 300 e poucas 318. páginas, 318 páginas, e ele consegue te trazer um arco completo da história. Sim. Ver a apresentação dos personagens principais, você vê o amadurecimento deles, porque isso é legal dos romances também, e é algo que a gente gosta muito nos romances da Abby Jimenez, que são muito mais profundos, né? Que ela traz muito bem contextualizado esse arco de amadurecimento dos personagens. E geralmente esses romancezinhos mais leves, mais tipo rápidos, vamos dizer assim, não tem tanto esse arco, não tem
um grande amadurecimento do personagem ou dos personagens. Eles geralmente não têm grandes problemas e grandes resoluções. Mas aqui não, ela traz de uma forma leve também, mas ela traz esse aprofundamento dos personagens com as suas questões, e ela traz esse arco do amadurecimento deles individualmente, e depois chega no grande finale. O final é o romance, que é o que a gente está esperando. Mas eu gostei que ela traz esse arco de amadurecimento deles também, que é importante, porque ela começa o livro trazendo uma temática ali para cada um, né? E aí você vê lá no final que, putz, legal, eles chegaram em algum lugar com isso. É, Você tem no essa caso, sensação? sim, eu acho que eles vão se desconstruindo ao longo da história, que a Kira, eu até anotei isso em alguns pontos, a Kira, ela é uma personagem muito fechada no começo da história, e a gente vai entender os motivos pelos quais ela se tornou essa pessoa. Ela não era essa pessoa, ela acabou se tornando por situações que aconteceram ali na vida dela. E o Bennett, em contrapartida, ele é o labrador, né? O Golden O Retriever da Golden. história. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem uma história complicada porque de outros relacionamentos que ele teve, porque ele é uma pessoa muito proativa, ele sempre quer ajudar. E aí as pessoas acabavam, os relacionamentos dele ali acabavam utilizando isso de uma forma muito exploratória. E o Bennett é o mesmo, ele é sempre aquela pessoa que ele tá sempre se sentindo culpado de, putz, eu queria estar ajudando mais, mas eu não tô conseguindo. O que que eu posso fazer? E a Akira, ela fala, querida, eu não preciso de ajuda, não. Aí ele começa a Eu vou entrar me resolver aqui. e ele fica em pânico, né? Então, assim, é legal essa construção do relacionamento dos dois. Foi algo que me surpreendeu bem positivamente nessa história, porque eu não esperava que os personagens teriam profundidade aqui. E eles tiveram, assim, é bem legal. A Kira tem uma irmã que mora longe, ela mora na Dinamarca, que é a Chloe, e ela sente muita falta da irmã dela, porque elas eram muito unidas e tal. Irmã gêmea. Irmã gêmea também. E é bem interessante porque, no fim das contas, a gente sabe, a gente vai entender o porquê que a Kira decide também ir para Dream Harbor. Não é só pela irmã dela, mas também foi uma busca de um crescimento pessoal mesmo. Então, achei muito bacana também essas partes sobre a desconstrução desses personagens, depois como eles vão, acredito eu, se resolver ali no final da história. Sim, e até o final, ele não é aquele final de tipo, ai, purpurinas e explosão de corações que a gente tem nos filmes. Cada personagem tem as suas resoluções de forma individual antes de chegar no grande finale, no Felizes para Sempre. Eu gostei muito, fiquei muito curiosa para ler os outros livros. São romances individuais, cada livro. E o pessoal que já leu todos comenta que dá para ler fora de ordem e tudo mais, que foi inclusive o que a gente acabou fazendo. A gente começou pelo terceiro livro, que é esse de Natal. Mas ainda acho que vale comentar, todos os outros três casais dos outros três livros são citados neste livro. E aí você Exato. conhece um pouquinho, você tem um cheirinho ali da personalidade de cada um, e também isso eu achei muito legal. Porque mesmo que você lê na ordem, eu acho que você vai conhecer melhor, mas se você lê fora de ordem, ele te instiga a querer conhecer os outros casais. Porque ela traz de um É, jeitinho bem gostoso as interações ali dos casais também dentro da cidadezinha. exato. A Jane, por exemplo, ela é irmã do Bennett, que é o protagonista desse livro, da Fazenda. E a Jane, ela é a protagonista do primeiro livro, que é o, eu até anotei aqui, Café, Amor e Especiarias. Que ela é a dona da cafeteria da cidade, gente. Exato, que ela herdou de uma tia dela que tinha morrido. É o que a gente sabe, eu não sei mais a história, É o que tá depois na de, sinopse, né? é o que tá na sinopse do livro, do primeiro livro. Então, e a Jane é bem legal porque ela é meio desbocadona, assim, Sim. ela não tem filtro, ela fala, assim, de qualquer jeito e tal. E é bem legal que ela fala, ai filha, ela fala pra Kira, meu, se toca, vamos embora, vamos curtir a vida, assim, ela é É, mais se joga, desprendida. vamos. Ela é mais desprendida, então achei legal a personalidade da Jane, fiquei com vontade de ler o primeiro livro também. Porque ela aparece mais, obviamente, porque ela é É irmã porque do ela é irmã, protagonista. né? Mas achei legal esse ponto mesmo, de a forma como ela traz os outros personagens dos outros livros. Ela não te dá spoiler do que acontece, porque eu acho que não tem tantas coisas para dar spoiler desse livro, né, dos outros, assim. Aham. A gente fica com vontade de saber o que aconteceu com eles também. Por exemplo, a minha experiência lendo esses romances de que são, entre aspas, continuação, mas não necessariamente continuação. Por exemplo, os Bridgerton. Você consegue ler fora de ordem, porque cada livro é de um irmão.
Mas, se você lê na ordem, você vê a construção de todos os personagens, de todos os irmãos. E, nesse caso dela aqui, eu acho que é mais tranquilo ainda de ler fora de ordem. E ela dá uma pitadinha gostosa dos outros personagens de uma forma que não entrega nada. O que você lê ali é o que já tem na sinopse dos próprios livros. É legal que um dos outros personagens que aparecem, né, é o Logan, que é o par romântico da Jane, que é a irmã do Bennett. E ele é um fazendeiro local, então, tipo, ele acaba dando um suporte para Kira em alguns momentos ali, mas não fala do que é a fazenda dele, não entrega em nada. Então, se você vai lá ler a sinopse do Café Amor e Especiarias, ele vai citar que o Logan é o fazendeiro, que a Jane herda a cafeteria da tia. Mas é isso. Entendo o outro livro, você só afirma o que está na sinopse do livro do casal. Então, isso eu achei gostoso, porque ele dá aquela instigadinha legal. Exato. E também, pessoal, por serem livros de romance, saber que o casal do livro ficou junto no final, né? Acredito que não seja nenhum spoiler, não é mesmo? Exato. Tá tudo bem também. Ótima observação. Eu acho que é só um ponto que a gente tem que trazer aqui. Só a pessoa fala, mas é spoiler, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que todo Não. livro de romance, todo mundo já espera isso. Todo mundo espera o final feliz, não é mesmo? Senão a gente Exato. não ia ler romance. A gente lê romance pra isso. E aí, Rafa, pra gente fechar o episódio hoje, que vai ficar meio pocket, vamos falar um pouquinho sobre leituras de fim de ano. Você muda alguma coisa nas suas leituras de fim de ano? Tipo, quando vai chegando ali final de novembro, dezembro, agora eu vou ler só coisinhas mais leves, ou não, ainda tá ali terminando o que tá em andamento, pensando no que mais dá pra encaixar talvez da meta. Como que é pra você as leituras, assim, a reta final do ano? Desespero, né? Eu acho que é desespero, mas Não assim, era essa a resposta que eu tava esperando. mas eu acho que nesse final de ano, gente, é como qualquer CLT no Brasil, é muito corrido. Então, essa semana mesmo, eu cheguei tarde praticamente todos os dias, mas o objetivo essa semana foi terminar o livro de Natal, que eu vou terminar ele agora. E tem mais duas leituras que estavam em andamento, e aí eu quero pegar essas duas últimas semanas aí do ano para poder terminar elas, na verdade, a gente está gravando no dia 20, mas o episódio vai ao ar no dia 22. Mas a ideia é terminar duas leituras aí no final do ano, né? Que eram livros que eu já estava lendo há algum tempo. E aí começar 2026 já com a nova lista. Inclusive, eu já tenho um livro para começar no dia primeiro, que eu já tinha falado para a Di, que é um dos livros da Meta de 2026. E eu tô Vocês vão participando de uma saber no primeiro episódio de janeiro? de janeiro. No primeiro episódio de Isso. janeiro, a gente vai divulgar quais a nossa TBR para 2026 e um dos livros que eu vou ler vai ser o livro que já está nessa lista. E eu acho que é isso, gente. Então, assim, eu estou participando de uma leitura coletiva, mas o livro a gente vai terminar a leitura só no dia 17 de janeiro, então não vai dar tempo para ninguém terminar o livro agora, que é A Sombra dos Deuses. Vou falar sobre ele mais para frente aqui no podcast. E então, acho que é isso. Estou pegando esses últimos dias do ano para terminar leituras que já estavam em andamento. E aí, se sobrar tempo, eu pego uma novelinha, alguma coisa ali bem rapidinha, ali de poucas páginas, para poder terminar. Mas e para você, Di, como é que tá esse fechamento de 2025? Esse ano foi meio bagunçado. Por quê? Realmente, eu gosto de terminar minhas leituras mais sérias, autodesenvolvimento, reflexões e tudo mais, até novembro. Eu, como boa virginiana que sou, tendo a ser metódica e repetitiva. Mas não sei o que me deu, que eu comecei 3 livros diferentes, todos voltados para assuntos de autodesenvolvimento, ao longo do começo de dezembro. E acho que há muitos anos eu não fecho o ano sem terminar tudo que eu tô lendo. E esse ano eu vou terminar o ano com alguns livros em aberto pro ano que vem. Que tá tudo bem, gente. É só que eu tenho essa, vou chamar de toque, talvez? Não sei. Virginiana, lembrem-se. Mas esse ano não vai rolar porque eu acabei começando até livros que seria só do ano que vem, eu comecei agora. Um dos livros que era de janeiro da TBR eu já comecei. Deu a louca, eu peguei ele pra ler. Mas é engraçado que tem dia que às vezes você tá com a cabeça tão tumultuada que você fala assim, ai gente, eu queria ler um pouquinho. Aí, acho que o Rafa comentou, hoje nós estamos gravando no dia 20. Quando foi na quinta-feira, eu fui trabalhar presencial.
E aí eu cheguei aqui mal cansada e tal. Eu falei, ai, mas eu queria ler um pouquinho antes de deitar e tudo mais. Só que eu falei, ai, mas os 3 livros que eu tô lendo são livros profundos. Falei, vou pegar o Kindle, vou procurar alguma coisa. E a hora que eu desbloqueei o Kindle, como o computador de casa tá no Wi-Fi, ele já atualiza, né? E a hora que eu desbloqueei ele, ele carregou o quê? O novo conto de Natal da Ellie Hazelwood. Que eu esqueci que eu tinha pego na pré-venda. Eu também tinha total esquecido. Você Depois que esqueceu você. dele? Eu esqueci total que a gente tinha comprado. Aí, quando você postou stories, que a gente postou stories do livro lá no nosso perfil no Instagram, que inclusive, se você está ouvindo, não segue a gente, gente, por favor, nos sigam lá no @amigoslivroscast. Falei, gente, o livro que a gente comprou realmente já foi. Tá no ar. Exato. E aí eu fiquei tão feliz na hora que ele carregou no meu Kindle. Eu falei, era isso que eu precisava hoje. Uma leiturinha fofinha de Natal. Não tão fofinha, porque é Ellie Hazelwood, né? Mas aí eu comecei a ler ele na quinta e terminei ele na sexta. É um conto de 90 páginas. Mas para quem não pegou ele ainda, vale a dica. Como esse episódio vai ao ar dia 22, tá bem ali recente o lançamento. Ele lançou dia 18 de dezembro. Hoje ele tá custando R$ 9,45 no Kindle. E recomendo a leitura. É bem gostoso, é bem na pegada ali dos livros da Ellie. Acho que mais os primeiros, sabe? Os primeiros romances. Sim. Antes de Noiva, antes desses últimos que ela mudou um pouco a pegada. Eu gostei bastante. E ele se E, chama. Oi, Di, pode falar. foi aquele na pegada assim, 5 estrelas, coração de favorito e blá blá blá. Eu gostei. Achei que Sem erro. sem erro isso. E assim, gente, acho que a gente não falou de, mas o livro se chama, a novela se chama Uma Noite de Inverno com Você. Então, depois dá uma olhada lá no, na Amazon. E ele está disponível não só no Kindle, mas também no Audible. E para quem tem assinatura Audible, ele está disponível gratuitamente. Então, fica também a dica aí para quem quiser ouvir o audiobook ao invés de ler o Kindle, ler no Kindle, tem também essa opção para vocês. Ele tem 90 páginas, né, Di? Ele é bem rapidinho. Isso, ele tem 90 páginas, ele é o arco de uma noite. Ótimo. O acontecimento é bem rapidinho. E É eu o que a gostei gente precisa. bastante. E eu achei que foi muito legal essa surpresa de ter encontrado ele, encontrado, entre aspas, ele no meu Kindle. Surgido. Ele surgiu num momento super oportuno no meu Kindle. Eu achei o máximo. Maravilhoso. Mas, dito isso, Maravilhoso. minhas leituras desse fim de ano estão meio bagunçadas. Provavelmente essa semana eu acabe largando os 3 livros, porque eu tô lendo Revolução dos Músculos, Tudo sobre o Amor, e tô lendo outro sobre amor também, de uma escritora brasileira, que é na mesma pegada da Bell Hooks. Não sei porque eu Uhum. comecei 2 livros com a mesma temática. Fica aí o questionamento para mim mesma e para vocês. Mas muito provavelmente essa semana eu largue esses 3 do ladinho, em stand-by, e eu pegue um romance para ler o resto do ano. Exato. E assim, gente, só fica um disclaimer aqui que Mistborn realmente vai ficar para 2026, a leitura do primeiro livro, né? Finalização da leitura do primeiro livro. E eu vou precisar terminar a primeira era agora em 2026 até junho, porque a segunda era vai ser lançada no segundo semestre. Pautas para o ano que vem. E aí, pessoal, eu acredito que seja isso, né, de um episódio de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de seguir o podcast, compartilhar com seus amigos e mandar sugestões de livros e temas. E se você quiser participar dessa conversa sobre romances de Natal e livrozinhos de interior, vai lá no nosso Instagram, @amigosdelivros_cast, e conta pra gente. E é isso, pessoal. Nos encontramos na semana que vem para o último episódio, que será incrível. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!